um assunto muito usado nas organizações, que são os indicadores. Dentro lá do que a gente falava de PODC, planejamento, organização, direção, controle, os indicadores eles auxiliam no controle da organização para a gente ver se a gente está alcançando os resultados ou não. E caso a gente não esteja alcançando os resultados, tomar ações corretivas, né, enquanto há tempo. Então, como a gente já falou, a missão de uma organização é satisfazer as necessidades das pessoas, né? Então, a gente tem os stakeholders, que vocês já tinham visto, que é toda a parte interessada na organização, seja os acionistas, a sociedade, os clientes, os empregados. E aí, o que a gente busca numa organização? Resultados, né? Então, então tem falhas? Por que falhamos? Muitas vezes as organizações, elas não colocam as metas corretas, né? Às vezes elas nem têm metas, elas nem sabem o que elas estão buscando, quando não define o problema da forma correta, não faz bons planos de ação, porque não tem método, não tem informação. Se a gente não tem informação, gente, fica muito difícil a gente corrigir alguma coisa, a gente melhorar alguma coisa, né? Quando não executa completamente a tempo os planos de ação. Planos de ação a gente faz quando tem algo que não está ocorrendo conforme a gente deseja, né? Para suprir uma falha, para implementar uma mudança. E muitas vezes as empresas nem têm, né? Elas vão vivendo dia a dia e nem sabem o que está acontecendo. E também por coisas fora do controle, né? E assim, a qualidade, gente, é fundamental no sucesso das organizações, sendo necessária a existência de um gerenciamento adequado para manter um padrão consistente de qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes. Gente, quanto que a gente gosta de coisas padronizadas, né? Tu gosta de ir num barzinho e um dia tu foi bem atendido, no outro dia tu foi mal atendido, um dia o lanche que tu pediu estava bom, no outro já estava meio estranho, no outro estava mais ou menos. Então a gente muitas vezes deixa de ir em organizações, deixa de comprar produtos ou serviços, né? Que não tem um padrão, que não tem uma qualidade constante. E no mundo de hoje, com o aumento das exigências dos clientes, né? Os clientes estão cada vez tendo mais contato com coisas diferentes, com outras empresas, conseguindo comparar, então estão mais exigentes, tem muita concorrência. A gente sabe que se a gente não presta o serviço bem feito, pode vir uma nova empresa ou uma outra empresa antiga prestar melhor do que a gente. Tem uma necessidade de resposta rápida das empresas, serem proativos, né? Atenderem os anseios, desde responder às falhas, aos problemas que acontecem. Também tem maior integração com os clientes, com os fornecedores, tem um contato maior do que era uma vez, né? E aí, com isso, gente, como que a gente faz isso? Como que a gente melhora a qualidade? Como é que a gente sai à frente das outras empresas? Gerenciando. Então, o gerenciamento é o foco nos fins, na missão da organização. Lembra que a gente viu o que era a missão? A razão de ser da empresa, né? E aí, o que mais temos aqui? O que é gerenciar? Ficou ruim essa minha imagem grande aqui. É essencialmente resolver os problemas e alcançar resultados, proteger e fortalecer os pontos vitais para uma organização. Né? Então, como que a gente alcança esses resultados? Gerenciar vai desde definir objetivos, usar os procedimentos corretos, prover recursos para a execução do nosso processo, controlar os resultados, tomar ações corretivas se necessário, e também é uma função sistêmica, que a gente já viu isso, né, gente, que não depende apenas de uma pessoa, e sim da organização como um todo. Como saber se estamos atendendo às necessidades dos seres humanos e atingindo a missão da organização? Medindo. Pessoal, só é gerenciado aquilo que se mede. É uma frase, inclusive, de Chikawa. Eu só consigo gerenciar, eu só consigo melhorar, eu só consigo organizar se eu tenho dados. Então, o que são os indicadores? Indicador é um recurso metodológico que informa algo sobre algum aspecto da realidade ou sobre as mudanças que estão se processando na mesma. É algo que eu quero ter um diagnóstico da minha situação ou ver como é que está a evolução disso ao longo do tempo, né? Então, indicadores é um sinalizador, é algo que busca expressar algum aspecto da realidade de forma que a gente possa observar e mensurar.
são parâmetros qualificados ou quantificados, a gente vai usar bastante números, que servem para detalhar em que medida os objetivos do projeto foram ou serão alcançados dentro de um limite ali, de um prazo determinado de tempo. Vou dar um exemplo para vocês, depois eu volto nesse slide aqui. Eu tenho uma empresa e eu tenho o setor de manutenção. O que seria um indicador? O que seria algo importante que eu posso medir daquele setor para saber se as coisas estão indo bem? Um exemplo aqui, um exemplo real de uma organização que eu peguei. Um indicador do setor de manutenção é a adesão ao cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos. Então, eu penso que o setor de manutenção ele tem que fazer essa manutenção preventiva. Como é que eu vou calcular se ele está alcançando ou não? Eu vou somar todas as manutenções preventivas dos equipamentos que ele realizou ali no mês e vou dividir pelas manutenções que ele deveria ou que estavam previstas para o período. E aí, como é que eu calculo? Eu divido esse numerador pelo denominador, não tem um quadro aqui para facilitar um pouquinho para vocês, né, gente? E multiplico por 100. Então, por exemplo, eu tinha que fazer 10 manutenções ao longo do mês, 10 manutenções preventivas nos meus equipamentos, e eu só fiz 9, né? Eu vou dividir o 9 dividido pelas 10 previstas, aí vezes 100 para dar um percentual. Então, o percentual ali que eu atingiria seria 90%. Opa, peraí, a meta aqui é de 100%. Então, olha, aconteceu alguma coisa esse mês. Por que eu não consegui realizar as 10? Por que eu só realizei 9? Tem que ter uma justificativa. Ah, tá, era porque um funcionário estava de férias. Opa, então eu vou fazer um plano de ação. A próxima vez que um funcionário estiver de férias, eu preciso que ou ele antecipe as manutenções, ou que seja colocado outro funcionário no lugar, né? Então, eu já vou colocando a cultura de que a gente tem que sempre chegar no 100%, e se a gente não chegar, eu tenho que ter uma ação para corrigir aquilo. Então, aqui ficou meio clarinho, assim, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas era um gráfico, né, dessa organização que eu falei para vocês, ó. Essa linha aqui de cima é 100%, tá? Daí, o que aconteceu? Lá em janeiro de 2014, eles realizaram 90% das manutenções preventivas, né? Não chegou na meta. Em fevereiro, ok, realizaram 100. Em março, 100 também. Em abril, 100. Opa, maio deu algum problema aqui. Provavelmente, tá clarinho aqui até para mim, né, pessoal? Provavelmente eles realizaram aqui os 90 e nem 95, né, por cento. E aí, em junho, a mesma coisa, continuou ali perto dos 95%. Então, alguma coisa está acontecendo, eles não estão conseguindo todo mês atingir o resultado. Então, gente, esse é um exemplo de indicador para o setor. Todos os setores de uma empresa podem ter indicador. Algumas coisas são essenciais a gente medir e ter essa série histórica para saber o que está acontecendo, né? Sendo que, por exemplo, nunca chega na meta. Peraí, ou está acontecendo algum problema muito grave naquele setor, ou eu coloquei uma meta absurda, né? Então, eu tenho que tentar ver o que está acontecendo. Ou, não, eu fiz um treinamento diferente lá e aí eu consegui ver que esse indicador melhorou, porque eu precisava conscientizar melhor os trabalhadores sobre a importância ali da meta. Então, ajuda a organização a criar o hábito, criar a cultura, fazer com que as pessoas vejam a importância da gente medir, da gente ter essas séries históricas, para sempre alcançar as metas previstas, né? Então, o que tem que ser um indicador? Tem que ser algo atribuível, né? Esse indicador pode medir adequadamente tal resultado, né? Vamos falar ali da manutenção. Eu vendo as manutenções preventivas, é algo legal, algo que vai ter um cálculo ali que vai me dar o que eu necessito? Ok. É sensível, ele reflete as mudanças que ocorrem num fenômeno. Esse indicador pode indicar mais ou menos quando se produziu a mudança. Dá para ver também, né? Eu consigo ver que de um mês para o outro, o que aconteceu, é algo que ficou ok. É viável, tem fontes, custos, esforços. Já imaginou se eu tiver que inventar um indicador e para isso eu tenho que contratar uma empresa terceirizada todo mês para ir lá medir para mim?
opa, peraí, não vai ser viável, vai dar mais custo do que o próprio erro, digamos assim, né? Então, esse indicador oferece uma informação a partir da qual seja possível tomar decisões, né? Não adianta eu ter um indicador lá que não me sirva para nada. Que eu vou fazer com aquele número? Nada, né? É confiável a qualidade do levantamento dos dados? Eu posso confiar em quem foi lá, em quem somou, em quem anotou? Né? Existem fontes de informações confiáveis e acessíveis sobre esse indicador? Ou é algo que eu vou ter que pesquisar numa plataforma, fazer um cálculo cabuloso que ninguém sabe nem fazer o cálculo? Ele é inteligível, ele tem que ter transparência na metodologia, né, da construção desse indicador. Então, tem os meios necessários para pagar os custos dessas informações, né? Que nem eu falei, não vale a pena daqui a pouco ser algo muito custoso, que custe muito tempo, que eu fique lá uma semana precisando medir para saber o que aconteceu. E ele é comunicável, as pessoas conseguem entender esse indicador, a equipe consegue entender o que eu quero medir, né? Por que ele é importante. Então, esse indicador permite comunicar facilmente, sem maiores questionamentos, o estudo do resultado. Então, gente, aqui eu só dei um exemplozinho, o vídeo já deu 11 minutos, vou continuar no próximo vídeo, tá?